Como eu disse, o presente vem a partir do verso de número 20 do capítulo 9 de Daniel. Você deve, repito, manter em mente que o capítulo 9 de Daniel não começou aqui, mas o que normalmente acontece. E eu chamo a sua atenção para que você não se esqueça disso, para que você não caia nesse erro comum de isolar a profecia que acontece a partir do verso 20 do restante do capítulo. Nós dividimos o capítulo 9 em 3 sermões. Estamos nos perguntando o que podemos aprender com o registro, o que podemos aprender com a oração, e hoje eu quero levantar a pergunta: o que nós podemos aprender com a resposta que é dada à oração de Daniel? A resposta à oração de Daniel foi a profecia conhecida como as 70 semanas de Daniel. Você ouviu sobre o que Daniel estava orando? E a pergunta é: como é que essa resposta responde aos anseios levantados pela oração de Daniel? Mas não, a gente não quer saber isso. A gente quer fazer conta. A gente quer fazer 70 vezes 70, mais 7 dividido por 2, menos 1, vai e volta 62, 69, que vai estar no texto. Mas isso é a embalagem. O que será que Deus está dando para Daniel? Esse é o presente. Então, preparados desta forma, volte os seus olhos para o texto de Daniel, vamos ler. Já oramos pedindo que o Senhor nos abençoe e eu peço a sua atenção. Mantenha esse texto aberto e ouça as explicações, porque a gente espera que Deus fale ao seu coração ao longo de 3 singelas lições que esse texto encerra. Para aqueles, antes da gente ler e antes de eu começar o sermão, para aqueles que trabalham nos bastidores da IPM e sabem como foi difícil até para fazer a liturgia, eu não vou mentir. Eu espero em Deus, essa foi minha oração hoje cedo, que pareça fácil. Porque eu não vou mentir, este foi o texto mais difícil que eu peguei em Daniel. Então, se você está vindo pela primeira vez e não está acompanhando, você vai pegar já, assim, sabe, no máximo. Me deu trabalho, custou, devo ter perdido alguns cabelos. Minha família disse que nasceram 2 fiapos brancos aqui atrás, de tanto que eu estudei essa semana. Então, eu sei e eu entendo que é difícil. Se eu fiz um bom trabalho, se Deus me concedeu a graça, vai parecer que a lição é fácil. Porque eu vou tirar todo o envelope e eu vou brincar só com o brinquedo mesmo. Hoje não é dia da gente gastar tempo com o invólucro. E eu vejo que a maioria gasta tempo com isso. E eu queria ensinar a vocês que o bom mesmo está dentro da caixa, não fora. Falava eu ainda, diz Daniel, e ele estava falando o quê? Da oração, você vai ver aí, e orava, e confessava o meu pecado. O bom é que Daniel faz um previously on Daniel's prayer, não é? Eu gosto que ele faz um resumo, eu não preciso gastar muito tempo retornando, não é? Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus. Resumo feito. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido.
Como tudo em Daniel, eu acho curioso o anjo vir para dar um sentido e fazê-lo entender, e aí ele apresenta essa profecia, imaginando se ele tivesse dito, olha, na verdade não é para entender não, mas eu vou falar. Que aí eu acho que nem na língua de Daniel ia aparecer, porque olha o troço difícil que ele vai falar. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Graças a Deus que é para entender. E como está claro para você, está claro para mim também. Eu não estou entendendo esse riso de nervoso. Porque o anjo deixa bem claro no verso 25, sabe e entende. E, curiosamente, não há uma nota da devolutiva de Daniel. Você não tem Daniel dizendo, e eu fui dormir confuso, ou eu entendi tudo graças a Deus por Gabriel. Você não tem uma resposta, você só tem o, ok, já que é isso, está escrito, muito obrigado, passar bem. Mas a gente precisa tirar mais desse texto. Então, eu sei que quando a gente começou Daniel 9 e eu li todo o capítulo, essa era a cereja do bolo. A gente quer entender isso aí. Aí a gente teve que passar por oração, a gente acabou tirando algum bom proveito disso, mas hoje é dia de falar de escatologia. E eu quero falar do presente e não do invólucro. Esse é aquele tipo de texto que se a gente pudesse evitar, evitava. Você nunca pega alguém que diz assim, oi, bom dia, eu sou o pastor convidado, eu queria pregar nas 70 semanas de Daniel. Não, eu só estou pregando nesse texto porque eu fui obrigado. E eu ainda reclamei com Deus, falei, nossa Deus, na semana que começa na quarta, me ajuda, né? Pois é. Antes de começarmos, deixa eu desempacotar, vamos jogar o invólucro do presente fora? Vamos jogar o embrulho do presente fora? Deu, né? Eu me lembro quando eu era pequeno que às vezes a gente se encantava muito com o invólucro e minha mãe falava assim, deu, vamos jogar fora, vamos brincar com o brinquedo. E hoje eu tenho que fazer menos referências porque ela está presente. Algumas informações aqui são importantes para que você não fique pensando durante o sermão nelas e se esqueça do cerne do texto. Então, vou tirar algumas coisas da sua mente, eu não quero que você pense nelas, então vai parecer meio in your face, sabe? Vai parecer meio na sua cara, já abrindo assim. Então, eu quero que você tire algumas coisas da sua mente, porque isso não é escatologia, pelo menos isso não importa agora. E algumas dessas coisas eu vou voltar no futuro. Nós vamos focar na carne, no cerne, no que importa desse texto. Não preste atenção em detalhes que não importam. Qual é o foco desse texto? Então eu vou dizer de cara, Gabriel está falando da vinda do Messias. Ponto. Qual que é o foco? Daniel está orando, confessando o seu pecado, clamando por
pecadores e pedindo que Deus restaure Israel, Jerusalém e o templo. A resposta a isso foi: Daniel, o Messias virá. Essa é o fulcro desse texto, ou o caminho desse texto, tá? Olha o verso 25. Vamos tirar algumas coisas do caminho. Vamos lá para o final do texto. Pega o verso 25. Observa aí que não há dúvidas de que o tempo a que essa profecia se refere é o tempo do Império Romano, sob o qual Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Olha para o verso 25, que ele fala assim, de um príncipe que haveria de vir, não sei o quê, o que vai acontecer aqui, reedificar Jerusalém, o ungido vai morrer. Está claro, e você pode também ir até o verso 26, está claro, não precisamos ter dúvidas. Gabriel está falando da vinda do Messias, e então, os versos 25 e 26 só podem se referir ao Império Romano. Acabou o drama. Olha o verso 27 agora. Porque o verso 27 diz que ele fará aliança com muitos, haverá a cessação do sacrifício e haverá a abominável desolação. São 3 coisas aqui. Mas se estamos falando da vinda do Messias e das coisas que acontecerão e como elas acontecerão, então lembre-se de algumas coisas. Primeiro, faz todo o sentido que esse verso 27, especificamente se referindo à cessação dos sacrifícios, que é com que se abre esse texto. Daniel diz que Gabriel apareceu na hora do sacrifício. Gabriel meio que chega na hora e diz assim, está na hora do sacrifício, né? Pois um dia eles cessarão. É isso que Gabriel está dizendo para Daniel. Você está focado demais no templo. Um dia não vai ter mais templo, um dia não vai ter mais sacrifício, porque o Messias vai acabar com isso. Ele vai fazer cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, mas ele vai usar para isso o abominável desolador. E isto aconteceu, acho que não tem nenhum problema da gente interpretar que isto aconteceu na Jerusalém do ano 70 depois de Cristo. Que foi quando o templo foi destruído e desde então não foi reedificado. Ainda que nas nossas curiosidades escatológicas, haja quem diga e ensine que perto do fim, quando o anticristo estiver reinando no mundo através da ONU, não tem umas bobeiras dessa? Que ele vai reedificar Israel e vai voltar a ter sacrifício lá, para depois voltar a desfazer o sacrifício. Esquece, isso aconteceu no ano 70, e eu posso provar, mas não hoje, mas eu vou dar algumas coisas para te limpar o seu caminho. E uma delas é que o verso 27 diz que o ungido, esse ele fará firme aliança, é ele o ungido de quem o verso 26 está se referindo. Será morto o ungido, e ele já não estará. Ele, nessa época, fará firme aliança com muitos. E essa expressão, ela realmente aparece nos lábios do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Mateus 20, 28. Você sabe o que você vai ler lá, em Mateus 20, 28? Jesus, falando para os seus discípulos a caminho de Jerusalém. Então, se você quiser dar uma olhada aí no contexto, você vai ver isso a partir do verso 19. 19? É isso aí? E ele está descendo para Jerusalém e em caminho, Mateus 20, 19. E em caminho, ele está dizendo o que vai acontecer em Jerusalém. E sabe o que ele diz no verso 28? A aliança com muitos, diz Daniel, não é?
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha aí. E é nesse mesmo evangelho, vai para frente aí agora, capítulo 26, verso 28. Nesse mesmo evangelho de Mateus, você também vai ler o seguinte, é o 28, só que agora é o capítulo 26. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Isso não te lembra Daniel? Isso não lembra a oração de Daniel no capítulo 9? Está aí. Não bastasse isso, que são provas que poderiam ser, sei lá, talvez você ache, ok, interessante, mas eu não sei se é irrefutável. Vamos jogar a última parte. Jogamos o embrulho fora, jogamos o lacinho fora, mas existe uma coisa que é terrível de jogar fora, a caixa em que o presente vem. A caixa geralmente dura mais do que o embrulho. E a gente quer brincar com a caixa também. Vamos jogar a caixa fora. Não bastasse isso, saiba que Daniel vai falar aqui no verso, volta lá para Daniel 9, 27. Daniel 9, 27 é a primeira de 3 vezes em que Daniel fará menção da abominação desoladora que viria no futuro. Essa é a primeira vez em que o abominável desolador ou a abominação desoladora vai aparecer em Daniel. Primeira de 3. E alguns dirão, alguns irmãos preteristas, insistirão que essa expressão se refere a Antíoco Epifânio, que ofereceu um porco no templo de Jerusalém pelo simples prazer de profaná-lo. E nós já falamos dele e de seu lugar. Estaria Daniel falando dele agora também? E a resposta é não. Porque, por mais terrível e desrespeitoso que tenha sido o que aconteceu com Antíoco, e por causa disso ele tenha provocado a revolta dos macabeus, você estava em Mateus, não é? Abre de novo lá. Agora você vai abrir no capítulo 24 e vai ler o verso 15. E sabe o que você vai descobrir pela simples leitura? Que não pode ter sido Antíoco Epifânio a abominação desoladora de que falou Daniel. Por quê? Porque Jesus, em Mateus 24, 15, deixa claro como o dia que o abominável desolador de Daniel em sua época não havia chegado. Mas ele disse que eles veriam o sinal do abominável desolador. Aí você fala, mas eu já sei disso, pastor. Nunca achei que fosse Antíoco Epifânio. Ele está falando do anticristo do fim do mundo. Claro, porque faz super sentido quando o mundo acabar, você correr para as montanhas, como está escrito aí no verso 15 e 16. Faz todo sentido. Eu espero que Jesus não volte esse ano, porque ele diz, ai das grávidas. Faz todo sentido. O mundo vai acabar, o que você faz? Corre para a montanha, que a montanha não vai acabar. Vai acabar o restante do mundo. A montanha permanecerá intacta. De que será que Jesus está falando? Eu tenho 3 chances para falar disso. E adivinha? Não vai ser hoje. Mas eu prometi a vocês que eu falaria de escatologia. E estamos fazendo isso a conta-gotas. Eu tenho 3 chances para falar disso. Daniel está apenas apresentando para nós, haverá mais detalhes depois, tenha calma. E a gente vai voltar nesse texto. Mas eu não quero você pensando no anticristo, no fim do mundo, porque o assunto não é esse. O Messias, que foi prometido em Daniel 9, Jesus Cristo o Senhor, disse que o abominável desolador não tinha chegado até a época dele. E como a gente está lá em Daniel, eu não preciso falar do abominável agora. Eu vou deixar isso para depois, quando vier uma profecia mais hardcore. Vamos voltar, então, para esse texto, agora tirado esses invólucros, e não vamos gastar tempo com isso, porque ainda tem mais uma coisinha lá dentro, mais alguma coisinha que não é brinquedo, e que a gente adora brincar. E eu vou começar com isso
inclusive. Mas antes, qual que é o ponto aqui? Se nós não vamos falar do fim do mundo, se nós não vamos falar do anticristo, se nós vamos falar de Antíoco Epifânio, meu Deus do céu, do que nós vamos falar? Nós vamos falar do foco do texto, e o foco do texto é o Messias. É Jesus Cristo. Então, o ponto escatológico a que eu convido vocês hoje a olhar não é a sua curiosidade de Jesus, ou Gabriel, ou o Senhor Deus, ou o profeta Daniel não escreveu a sua profecia para matar a sua curiosidade, saciar sua sede de conhecimento sobre coisas do futuro. Antes, ele fez isso porque Daniel estava orando, confessando seus pecados, angustiado porque o cativeiro estava chegando ao fim e não havia restauração, não havia aliança, não havia arrependimento. Então Gabriel vem para apresentar consolo. Quais consolos nós temos na resposta que foi dada a Daniel? E a primeira coisa que eu quero que você veja aí é o verso 19. Eu sei que a gente começou lendo 20, mas você está com a sua Bíblia aberta, como eu pedi, em Daniel 9, e você também me ouviu pedindo para que mantivesse o contexto em mente. E o verso 19 tem um clamor no início do verso, por parte de Daniel, que diz: Senhor, ouve. No verso 20 em diante, quando Gabriel aparece, fica claro, a presença de Gabriel já é uma prova clara de que a oração foi ouvida. O verso 19 também faz um segundo pedido, um detalhe que eu não deixei passar, guardei para o final. Olha só, lá no verso 19 tem um detalhezinho, diz assim: Senhor, não retarde, não demore a atender a minha oração. Compara esse trecho do verso 19 com o verso 23 desse texto. Veja que quando Gabriel vem, você leu a oração, você viu que Daniel escreveu uma das maiores orações registradas do Antigo Testamento. Ele está orando um tempão. Aí vem Gabriel e diz assim: como eu vim andando, eu demorei, mas a sua oração foi ouvida, e não foi na hora que você disse amém. Diz o verso 23, Gabriel dizendo a Daniel que o Senhor nunca se demora. Daniel, suas orações foram ouvidas no início das suas súplicas. Saiu a ordem e eu vim. E eu fico pensando, rapaz, esse tal de céu é longe, né? Porque se você saiu no início da súplica e deu tempo de eu orar tudo isso, e eu creio que Daniel ainda tinha mais para falar, porque ele foi interrompido por Gabriel. Que mula celeste Gabriel usou para chegar aqui, meu Deus do céu. Veio a pé. Mas qual é a lição desse texto? É que o céu está longe e se alguém resolver vir, dá tempo de fazer uma oração gigante? Não. Eu acredito que a lição desse texto é singela, básica. Eu vou gastar mais tempo no fim mesmo. Deus sempre ouve nossas orações. Deus sempre ouve as orações de seus filhos. E Ele faz isso imediatamente. Deus sempre ouve as orações de seus filhos e faz isso imediatamente, mesmo quando a resposta demora. Às vezes a gente fala assim: Senhor, você não está me ouvindo. Senhor, não se retarde, ouve a minha oração. E Gabriel vem para nos ensinar, dizendo: Daniel, Deus atendeu as suas orações antes que você a concluísse. Lá quando você começou, Senhor, falou, vai lá, desce lá, Gabriel. E Gabriel fez um corpo mole, demorou um pouquinho, a gente não sabe. Brincadeira à parte, embora esse seja um pequeno detalhe no texto, deixa eu lembrar você duas coisas, ou pelo menos dois outros textos, você não precisa abrir. Mas esse não é um detalhe qualquer, isto é um pressuposto
importante quando você fechar os seus olhos para orar, porque às vezes a gente esquece o que o salmista diz no Salmo 139, verso 4: ainda a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já conheces toda. E a gente acha que Deus vai ouvir a gente quando a gente fala o amém bem forte. Amém, igreja? E Deus está lá. Você não precisava nem começar, eu já sabia. Ou então, quem sabe, quando Jesus nos fala em Mateus 6, versos 7 e 8, como preâmbulo do ensino da oração do Pai Nosso, ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não se vos assemelheis a eles, pois Deus, vosso Pai, sábio de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, quando Gabriel vem e diz para ele: meu querido, a hora que você começou a orar, Deus ouviu e respondeu imediatamente, mas a resposta de Deus pode demorar, mas a certeza de que ele ouve, e ouve na hora que você começa, ela é inequívoca. E a prova que ele o tinha era que Gabriel estava ali. Então, às vezes, você vai começar a orar e falar: será que Deus está ouvindo? A pergunta é: será que você sabe o que vai pedir? Porque Deus já sabe. Você sabe o que vai dizer na oração? Você sabe quem vai orar hoje no final do culto? Você sabe o que ele vai dizer? Deus já sabe. Você sabe o que você vai pedir? Deus já sabe, mas Ele quer que você peça, porque Ele só vai atender quando você pedir. E Ele não vai esperar você dizer amém, mas Ele quer que você peça. E não é a força do amém, é o início que conta. É a cabeça prostrada, é a busca, é saber para quem ir no momento certo. Essa é a primeira lição, pequena, eu sei, mas importante. A segunda lição da resposta, qual é o consolo então que eu tenho? O primeiro consolo está aí, meus irmãos. Deus responde prontamente a nossa oração. Que consolo saber que Deus responde prontamente a nossa oração. Não quer dizer que a resposta que Ele prontamente deu à oração chega na mesma hora. Às vezes Ele diz não mesmo, às vezes Ele responde, demora para dizer sim, às vezes Ele demora para dizer não, mas Deus sempre ouve e ouve na hora. Qual é o segundo consolo que eu vejo que a resposta à oração de Daniel nos traz? O segundo consolo é que nosso coração deve habitar nos átrios do Senhor. Me chama a atenção porque Gabriel vai retornar a esse ponto, como eu adiantei, dizendo que o templo e os sacrifícios vão acabar e que Daniel está focando ali, mas o problema não é o local onde Daniel está habitando, é o escopo, é o tamanho, é a perspectiva. Daniel está naquela telinha dos primeiros computadores, quadrada, pequenininha, preto e branco. Vem Gabriel e diz assim: eu sei que você só conhece televisão preto e branco, mas Deus já está pensando em 4K, em 8K, em 16K, a tela do Senhor é widescreen, é gigante, e eu queria dar para você um vislumbre disso, e tinha mais cor do que o olho de Daniel estava acostumado a captar. Nosso coração devia habitar no lugar certo, porque mesmo quando a gente não enxerga tudo, a gente já enxergou o principal. E o momento que o anjo vem, diz lá no começo do texto, é curioso Daniel ainda se lembrar disso. O verso que eu estou pensando é o 21, se você quiser conferir. Finalzinho do verso 21, quando Daniel diz que ele me tocou a hora do sacrifício da tarde. Décadas, em plurais bastante grandes, haviam se passado desde que Daniel foi exilado, mas Daniel sabia a hora em que os sacrifícios aconteciam e o seu coração habitava em Jerusalém e no culto ao Senhor. Ele sabe, e não era qualquer um não, ele diz ali que era a oferta noturna, a oferta do sacrifício da tarde, como você vê na sua versão aí. Eu não sei se você está lendo na sua versão a oferta noturna ou sacrifício noturno.
o anjo abre seu discurso falando sobre o resultado final do que será anunciado. E eu quero chamar a sua atenção porque o ponto não é o pouco que Daniel está vendo. Daniel está no lugar certo e por isso dava para ampliar. E o resultado final da oração de Daniel está no verso 24. Eu quero chamar a sua atenção aí porque algumas pessoas acham que é forçação de barra gostar de tríade. E eu queria mostrar para vocês aí que Gabriel dá 2 tríades para Daniel. É muito eu vou ficar perdidel. Então, se eu falar os nomes errados, corrige na sua cabeça. Daniel, Gabriel, tá? Mas olha o verso 24. No finalzinho, no meio para o fim, não é no finalzinho, mas no meio para o fim, onde o anjo diz para o profeta para que Deus estava dando a ele a visão das 70 semanas. Faz a tríade comigo. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, fazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Eu sei, vocês não pegaram a tríade, então vou dar uma ajudada aí para vocês. Repare aí que existem uma tríade negativa e uma tríade positiva. Você tem os 3 benefícios para nós: dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e cessar a transgressão. E na sequência ele dá 3 tríades positivas: justiça eterna, confirmar a visão e ungir o Santo dos Santos. A gente gosta de tríade porque Deus gosta de tríade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu penso que nesse assunto, e se tratando de escatologia, nosso coração geralmente habita na nossa curiosidade e não no ponto principal da escatologia, o consolo que Deus graciosamente nos dá através dela. Daniel e às vezes a nossa curiosidade, e eu faço questão de dividir o sermão assim, porque quando a gente olha para esse texto, a gente quer saber das 70 semanas e do fim do mundo, mas onde Gabriel está colocando o coração de Daniel é no lugar certo, porque Daniel já estava lá. Meu querido, o que eu vou falar para você diz respeito a tudo que você está pensando, tudo que você está desejando, tudo que você está querendo. O pecado vai acabar, a redenção vai vir. Olha a doutrina que você tem condensada no final do verso 24. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Como? Trazendo a justiça, selando a visão e a profecia, ungindo o Santo dos Santos. É sobre isso que trata a visão. A parte principal desse texto está aqui no verso 24. E não se 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas, mais 7 menos 2 na metade do tempo, vezes 2, 2,5, 2,2, 3,7, 7 anos para frente, 2 anos para trás, 7 anos de reinado, 3 anos e meio de reinado. Reina antes ou depois? Ele vem? Não, o ponto é, Daniel, você está orando por quê? Porque meu povo não se arrepende, porque o pecado não foi expiado. Se a gente não voltar para Jerusalém, são 70 anos. Você já fez a conta de quantos sacrifícios a gente vai fazer? Calma, Daniel. Quando o Messias vier, com um único sacrifício, ele vai resolver tudo. E vai resolver eternamente. Ele vai confirmar as profecias que você está lendo em Jeremias e a que eu vou te dar agora. O Santo dos Santos vai ser finalmente ungido e nunca mais perderá o seu valor. Não é à toa que quando Jesus grita na cruz, está consumado, o véu se rasga de cima e embaixo. Acabou. Está lá, esse é o grande consolo. Habite no lugar certo, porque mesmo que você enxergue pouco, você enxergou certo. Você não precisa entender tudo sobre Jesus para confiar nele. Você não precisa entender tudo sobre escatologia para crer nela. Você não precisa entender toda a Bíblia para acreditar nela. Mas de vez em quando Deus muda a configuração e a gente enxerga mais.
Você está acostumado com cinema e Deus apresenta Max. Você acostuma com Max, Deus vem com 3D. Você acostuma com 3D, Deus faz 4D. E Deus vai sempre ampliando, porque Ele é só eterno. Ele pode ampliar para sempre. Daniel enxergava pouco, como de vez em quando a gente enxerga pouco. A gente subiu a colina e agora nós vamos chegar na terceira e último consolo. E esse eu vou gastar um tempinho. Porque eu sei que vocês precisam fazer algumas contas. Esse é o ponto mais longo do sermão. Eu vou dizer qual é e vou tentar chegar nele. Vocês acompanhem comigo. Qual o terceiro e último consolo que esse texto nos traz? Meus irmãos, não é que Deus está prevendo e que você quer fazer conta 70 semanas de anos, 490 anos, e que, na verdade, os 7 primeiros anos, depois não, são, na verdade, 387 anos. Quando que saiu o decreto mesmo de Ciro? Em 387 a.C., mas, na verdade, os 490 anos começam a contar no reinado de Saul. Não, na verdade, começa a contar no segundo reinado do terceiro Dario. Mesmo que eu explicasse para vocês todas as contas, vocês nunca gravariam. Vocês iam me pedir por escrito. Ainda bem que a lição não é essa. O consolo que nós temos é que as misericórdias do Senhor são mais abundantes do que a gente pensa. 70 anos. 70 anos. Foram os anos profetizados por Jeremias. Você lembra que Deus mudou o cativeiro por causa de um evento que aconteceu na época de Jeremias. Deus falou, profetiza ao povo que vai ter um cativeiro de babilônico que vai ser terrível. Deus não disse quanto tempo. E a coisa está indo bem. E de repente vem um profeta de Araque e diz assim, vão ser só 3 anos. Aí Jeremias põe um jugo de madeira no próprio pescoço, daqueles que põem em cima de cavalo e mula, e sai com ele na mão dizendo, Deus tornou em 7, porque vocês vacilaram. Só que a galera, ao invés de acreditar em Jeremias, acreditou no outro, porque vamos combinar, você vai apanhar por 3 anos ou por 7 anos, qual que você prefere? No dia seguinte, ou um tempo depois, Jeremias troca o jugo de madeira, põe um de ferro e diz, porque vocês acreditaram no profeta errado, agora não é mais 7, é 70. E você que falou besteira, ano que vem, a essa época, você já vai estar morto. Para provar que não é mais 7, é 70. Não preciso nem dizer. O ano seguinte veio, o profeta havia morrido, e o cativeiro durou 70 anos. Porque quando Deus pune, quando Deus julga, quando Deus amaldiçoa, Ele pune até a 3ª e 4ª geração. Mas Ele tem misericórdia até 1000 gerações. Aí quando você vem para esse texto e olha para 70 semanas de anos... E a gente vê que o processo aqui é para que a salvação aconteça. Então, eu tenho que concordar com um camarada lá de antigamente, um desses muitos Joões da história. Teve um João, um tal de João Calvino, e ele disse o seguinte, ninguém sugere alguma boa razão pela qual Daniel calcule anos por semanas. Todavia, sabemos que esta figura é usada de propósito, porque ele desejou comparar 70 semanas de anos com 70 anos, por conta de Jeremias. Faz sentido. Mas acho que faz mais do que sentido, porque está no contexto. Está no contexto. Daniel só citou Jeremias e falou da profecia dos 70 anos. Então, de que Daniel estaria falando aqui? Pois é, não podemos ignorar o contexto, vocês já viram isso. Daniel intensificou suas orações quando percebeu que os 70 anos estavam acabando, chegando ao fim. Mas Jeremias profetizou que ao final desse tempo,
Não só o templo seria restaurado, mas a aliança com Deus seria restaurada, e Daniel não estava vendo nada disso. Então ele começa a orar dizendo: Senhor, antes que dê ruim, antes que o Senhor resolva dobrar. Isso já tinha acontecido antes. Antes que o Senhor queira, Senhor, tem misericórdia de nós e faz com que o povo te busque, se arrependa. Se ninguém estiver se arrependendo, confessando o pecado, estou eu aqui confessando o pecado deles. Só não duplica esse troço, porque está ruim. Passamos pela Babilônia, entramos na Medopérsia. Chega, Deus, abençoa-nos com tua graça. Daniel usa uma analogia de Jeremias. Não, Gabriel usa uma analogia de Jeremias. Mas a maioria daqueles que abordam esse texto estão interessados em cálculos sobre o tempo, visto a precisão com que Daniel foi informado. Mas eu, entretanto, hoje lhes dou uma boa razão, uma bíblica, pela qual eu creio que todo cálculo seja inútil. Porque perde o foco. E eu posso provar. Primeiro, que 77 são números de completude na Bíblia. A figura que resulta quando esses números são multiplicados é uma representação de última completude. Tipo final dos tempos, tipo na plenitude dos tempos. Agora, a gente vai precisar ir aqui um pouquinho além. E eu vou precisar que vocês me ajudem com o seu hebraico. Graças a Deus, hebraico. Obrigado, Deus, que esse texto está em hebraico. Se fosse em aramaico, é que a gente nunca mais ia entender esse troço. Irmãos, eu vou pedir a ajuda de vocês, porque parece simples, porque esse texto está em português, mas se você tiver acesso depois ao hebraico, senão você vai ter que acreditar em mim, senão você vai ter que fazer as duas coisas, mas faz todo sentido se você reparar aqui que 70 semanas, e em hebraico, e eu tive que dar uma olhadinha lá, na verdade é 70 setes, né? 70 setes, porque não tinha palavra para semana, tinha palavra para setes. Ou seja, 7 dias. Setes era a palavra hebraica para semana. 70 vezes 7. É isso que Gabriel está dizendo. Vocês ficaram 70 anos em cativeiro, Deus vai dar um alívio para vocês de 70 vezes 7. Ok, isso faz sentido? Você olha para o texto, você troca semana por 7, faz todo sentido. 70 vezes 7, dá tranquilo, ninguém fica aí preocupado com isso. Mas quando você usa a expressão 70 vezes 7, isso não te lembra nada, não? Pois é, Pedro, em Mateus 18, pergunta para Jesus quantas vezes se deve perdoar o irmão. E Jesus, respondendo à pergunta de Pedro, pergunta para o próprio Pedro: quanto é que vocês foram ensinados? E a resposta de Pedro é 7. E o que Jesus responde para Pedro? Digo-vos, porém, que não 7, mas 70 vezes 7. Curioso, é o mesmo cálculo das 70 semanas. Então, tipo, se você é um pré-whatever milenismos dos escatologias, então você tem que perdoar a pessoa por 1,5 milênio vezes 3, mais anticristo, retorno rápido dos crentes, Espírito Santo, perseguição, ONU, deixados para trás. Acontece que é óbvio, se você está procurando qual é o versículo, é Mateus 18, 22, que ninguém interpreta esse número literalmente, exceto João Paulo, não o professor. Um amigo que eu tive quando eu morei no Rio de Janeiro, eu tive um coleguinha na escola, eu era pequeno, eu mudei para cá, eu tinha 12 anos, então eu era pouca coisa mais novo que a minha filha do meio. E eu me lembro que eu fui uma vez visitar ele na casa dele, e ele me mostrou, não era brincadeira, ele me mostrou um caderno onde ele anotava as ofensas de um familiar dele.
E ele estava contando, porque ele disse, a gente frequentava um colégio católico, e a gente tinha ouvido lá que tinha que perdoar 70 vezes 7. Ele fez o cálculo e começou a anotar. 490. E ele falou, cara, no dia, ele mostrou, eu juro para vocês, irmãos, faltavam 2 páginas e meia só para a pessoa completar. Ele falou, quando chegar aqui, eu vou estourar de uma tal forma com essa pessoa. Alguma coisa me dizia, mesmo que eu não fosse teólogo àquela idade, por 11, 10 anos, que não era isso que Deus queria dizer. Rapaz, eu acho que não é bem isso, não. 490 vezes, quer dizer, como é que fala 491 vezes? Como é que fala isso aí em número ordinal? Não sei. Né? Quer dizer, então, que na 491 não precisa mais perdoar. Olha que beleza! É perdão com garantia estendida. Meus irmãos, todos reconhecem que a questão que Jesus está levantando em Mateus 18 é que a perspectiva de Pedro, preste atenção aqui, que a perspectiva de Pedro sobre perdão era muito pequena e precisava ser expandida. Jesus usa uma metáfora consagrada da sua época. Então, aqui também, o que o anjo está fazendo com Daniel é desafiando a sua perspectiva sobre escala de tempo necessária para acabar com a transgressão, para acabar com o pecado, para trazer salvação. Ou seja, Gabriel estava lhe mostrando que Deus não iria mostrar misericórdia dentro dos limites pequeninos que Daniel conseguia enxergar, mas que a misericórdia de Deus excederá o seu juízo em 70 vezes. Ou seja, Deus está dizendo, se eu fui justo com vocês por 70 anos, eu serei misericordioso 70 vezes 7. E no final desse tempo, o Messias virá. Essa é a mensagem. Você quer ficar fazendo conta, não? Duraria 7 vezes mais a misericórdia, e essa predição profética não é uma relação histórica, circunscrita somente ao templo, com o intento de que você memorizasse e fizesse as contas. Olha, o que eu tive que ler de contas, as contas são as mais absurdas, porque nunca os números batem. Porque começa, né? E Gabriel não deu só 490 anos, ele divide isso. A primeira semana, vezes 7, quantos anos? Aí não bate, porque se começar o decreto aqui, não dá o decreto lá, tem que pegar outro decreto. Quantos decretos foram colocados? 1, 2, 3. Círio escreve um decreto, Dario tem que confirmar, depois Artaxerxes manda de volta. Meu Deus, quantos nomes, já esqueci quem é o Arturo, o Darígio, eu já estou perdido. Aí tem os 60 anos, tem 390 anos, tem 387 anos, tem 490 anos. No final, teve um que diz assim, não era o prazo. Ele tinha 490 anos. Como Deus fez isso em 486, estamos de boa. Não, meus irmãos, o assunto aqui é outro. Daniel estava orando pela restauração do templo de Jerusalém e seus sacrifícios. Deus usou as orações de Daniel para ser um instrumento da vinda do Messias. Porque Deus não dá o que você pede, glória a Deus por isso. Mas Deus dá muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Ou seja, Deus usa as suas orações erradas para te dar mais do que você precisa ou quer. Ele não vai te dar só o que você pediu, graças a Deus. Deus não vai te dar o que você pediu, graças a Deus. Mas Deus vai usar as suas orações para viabilizar os seus próprios planos. Daniel orava por Jerusalém e pelos sacrifícios. Deus pega a oração de Daniel e diz, não, eu não vou te responder conforme você está pedindo, eu vou te dar o Messias. Nossas orações têm alvos muito pequenos em comparação àquilo que Deus quer e vai fazer através dessas mesmas orações. Nós queremos e pedimos, mas Deus vai além. Você orou a Deus a respeito dos 70 anos de cativeiro do povo que o Senhor designou. Mas eu vou além disso.
Eu vou além do cumprimento e vou 70 vezes 7. Jerusalém de fato será edificada na primeira semana. E depois de edificada Jerusalém, o templo vai ter um bom tempo, 62 semanas. No final dessas 62 semanas, o Messias virá, no meio dela ele será cortado. Mas não termina essa semana sem que o templo seja destruído, os sacrifícios terminem, porque o Messias fará obsoleto os sacrifícios. Está lá no verso 27. A verdadeira justiça do Evangelho permanecerá para sempre, e todos os que creem serão absolvidos e justificados, regenerados para uma nova e piedosa vida, que será a vida no reino de Deus, razão pela qual João Batista, que era um profeta do Antigo Testamento vivendo no Novo, se você preferir assim, meu apelido para ele. Ele dizia, arrependei-vos porque o rei... Arrependei-vos, curioso, né? Arrependei-vos. Oração de arrependimento. Porque o reino de Deus está próximo. Jesus assume o manto do profeta e diz, arrependei-vos porque o reino não está próximo, o reino é chegado. E Paulo diz, na plenitude dos tempos, tudo o que foi profetizado aconteceu, confirmando o que fora dito por intermédio do profeta 1, profeta 2, profeta 3, profeta 16, profeta 20. Qual é a lição que a gente tira daqui? Qual é o grande consolo que a gente tira daqui? Você pensa no alívio da sua dor imediata. Deus pensa no resultado da sua dor a longo prazo. Você pensa na libertação desse cativeiro babilônico, medo-persa, dor, sofrimento. Deus pensa na libertação do cativeiro do pecado. Você pensa 70, eu penso 70 vezes 7. Você quer benefício aqui e agora. Deus quer benefícios eternos. Você pensa em um povo pequeno chamado Israel. Deus chamará de Israel pessoas do mundo inteiro. O anjo foi enviado por Deus para alargar a visão do profeta e para apontá-lo para o Redentor. Está vendo como a gente brinca com embrulho e esquece o presente da escatologia? Existe um presente na escatologia. E a gente está ocupado demais com o que não presta, com o que não vai levar a lugar nenhum. E a gente perde o brinquedo, perde o presente, perde o Messias. O objetivo, então, para fechar, acho que falamos de tudo, é que o anjo não veio falar do cativeiro. Não pelo menos aquele que Daniel estava falando, mas do cativeiro do pecado. Daniel pensava na restauração do povo. O anjo veio falar que o povo de Israel ia muito além das fronteiras. Daniel pensava num rei que se revoltasse contra o domínio medo-persa. O anjo veio falar do príncipe ungido, que faria tudo aquilo que Daniel estava pensando e muito mais. Sim, Deus tem mais misericórdia para dar do que você tem mão para receber. Sim, você precisa habitar no lugar certo. Sim, Deus responde a nossa oração. Esses são os 3 consolos que Deus nos traz quando responde à oração de Daniel, e eu espero que assim Deus tenha falado ao seu coração nesta manhã. Amém.